Precificar o petróleo em RMB virou o jogo contra os Estados Unidos, que há muito tempo usam seu controle sobre o comércio mundial de petróleo para sustentar o dólar. De agora em diante, o comércio de petróleo será conduzido em moedas não atreladas ao dólar, o pesadelo da dolarização americana. Assim, ao essencialmente votar a favor da guerra e apoiar Israel como a legião estrangeira dos Estados Unidos, junto com o ISIS e a Al-Qaeda como sua segunda legião estrangeira no Oriente Médio, cria-se uma espécie de esquema de autofinanciamento e autopromoção para que membros do Congresso enriqueçam, incluindo, sem dúvida, todos aqueles insiders que lucraram enormemente no fim de semana passado com a farsa de Trump sobre a qual acabamos de falar. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco. Eu sou Lena Petrova, com um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho a honra de receber novamente o professor Michael Hudson, um economista renomado, professor pesquisador distinto de economia e autor. Aliás, estou lendo um dos livros do Michael, intitulado Superimperialismo, a Estratégia Econômica do Império Americano. Na verdade, ele está bem aqui comigo, tornou-se um dos meus livros favoritos. Este livro é absolutamente fascinante, e eu diria que é perfeito para quem busca uma compreensão mais profunda dos acontecimentos mundiais atuais. Este é o livro a ser lido, recomendo fortemente. Sigam o Michael no Patreon e também em seu site, deixarei os links na descrição do vídeo abaixo. Professor Hudson, bem-vindo de volta ao programa. É um prazer revê-lo. Bem, é bom estar de volta aqui com tanta coisa acontecendo no mundo. Sim, é ótimo tê-lo aqui. A esta altura, acho que a maioria de nós concordaria que o Irã tem usado o Estreito de Hormuz de forma magistral como instrumento de pressão contra a agressão dos Estados Unidos e de Israel. Nos últimos dias, surgiram relatos de que o Irã estaria cobrando $2 milhões pela passagem segura de embarcações que não tenham ligação com os Estados Unidos ou Israel. Também há notícias de negociações entre o Irã e vários outros países para liquidar as vendas de petróleo bruto iraniano em renminbi chinês. Achei isso um desdobramento fascinante. O dólar americano pode sobreviver à guerra com o Irã e continuar sendo a moeda de reserva global? Qual é a sua interpretação sobre o Irã retaliar não apenas militarmente, mas também economicamente, e fazê-lo de forma tão poderosa? Bem, o fechamento do Estreito de Hormuz sempre foi reconhecido como a primeira e mais óbvia resposta do Irã, desde a década de 1970. Estávamos falando sobre isso. Antes de tudo, o Estreito de Hormuz permaneceu aberto todo esse tempo. Todas as ameaças de Trump de que precisaríamos de um exército para reabri-lo são irrelevantes, porque o Irã, como você acabou de apontar, está permitindo que navios da Índia, do Japão e de outros países o utilizem. Portanto, não houve necessidade de libertá-lo. Não é disso que se trata o ataque iminente ao Irã. Não se trata de abrir o Estreito de Hormuz. Não se trata de impedir o Irã de ter uma bomba atômica, algo que ele nem buscava em todas essas décadas. E nem mesmo se trata de impedir o Irã de ter mísseis ou de desmantelá-los. Trata-se sempre de uma estratégia que os Estados Unidos vêm planejando e anunciaram formalmente em 2003, quando o general Wesley Clark disse que a América iria ocupar 5 países em 7 anos, terminando com o Irã. Todo o objetivo dos Estados Unidos ao usar o Oriente Médio para controlar a principal fonte de exportações de petróleo está centrado em tirar o Irã do jogo, ou pelo menos em remover a liderança nacionalista iraniana que derrubou o Shah. Com o Irã fora de cena, os Estados Unidos podem facilmente controlar os países árabes da OPEP, como estão fazendo agora. Portanto, toda essa pretensão de que a luta que supostamente ocorrerá neste fim de semana, na manhã e na noite de sexta-feira, horário do Oriente Próximo, e na manhã de sábado, horário dos Edzipes, é sobre enviar tropas para ocupar uma ilha no estreito ou forçar a abertura do estreito, é apenas uma tática de distração.
Mas o que o Irã fez até agora, já que você mencionou, foi colocar em prática uma estratégia muito simples. Em primeiro lugar, ao cobrar essa taxa de 2 milhões de dólares dos navios árabes da OPEP que passam por ali, o país fez um pagamento antecipado do que vai cobrar como reparações pelos danos já causados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Ele simplesmente usará essas cobranças para reconstruir o país. Então, antes de tudo, isso estabeleceu as bases de como o Irã vai impor as reparações. Em segundo lugar, isso impede Trump de ameaçar o uso da força, porque se os navios estão entrando e saindo pelo estreito, ele não está fechado. Está fechado apenas para os inimigos do Irã. Então Trump está realmente tentando dizer: deixem as empresas dos nossos países da OPEP exportarem sem precisar pagar absolutamente nada a vocês. Queremos que os países da OPEP fiquem com todo o dinheiro para que possam fazer o que quiserem dentro do sistema econômico dolarizado americano. Em terceiro lugar, precificar o petróleo em RMB virou o jogo contra os Estados Unidos, usando o controle do comércio mundial de petróleo como meio de sustentar o dólar. De agora em diante, o comércio de petróleo será conduzido em moedas não dolarizadas, o pesadelo da dolarização americana. E em quarto lugar, isso também inverte a política do governo dos Estados Unidos ao usar a ameaça de cortar o fornecimento de petróleo como forma de impor sanções a outros países. Os Estados Unidos têm conseguido usar a ameaça de fechar o petróleo da OPEP, dizendo que podem interromper o fluxo de energia para países que não concordem em seguir políticas sob a liderança norte-americana. Pois bem, aqui é o Irã que está impondo sanções a esses países, os aliados da América, dizendo: se vocês vão se aliar aos Estados Unidos e não atenderem às condições para romper o controle norte-americano sobre todo o Oriente Médio e suas exportações de petróleo, então não vamos permitir que realizem esse comércio. Portanto, essa é a grande estratégia entre os Estados Unidos e o Irã, que levou os Estados Unidos a fazer todas as ameaças que vem fazendo, usando o Estreito de Hormuz como apenas uma das desculpas que sustentam o que Trump aparentemente planeja anunciar neste fim de semana. Trump ameaçou destruir a infraestrutura energética do Irã há vários dias e deu ao país 48 horas. Então, na manhã de segunda-feira, ele adiou o ataque por 5 dias. Mais cedo hoje, Trump também disse que há progresso nas negociações com o Irã. Acho que ele praticamente chegou a dizer: nós já vencemos a guerra. É claro que o Irã continua negando que qualquer negociação desse tipo esteja acontecendo ou que exista algum tipo de diálogo entre os Estados Unidos, Israel e o Irã. Mas o interessante é que, enquanto isso, meio que em segundo plano de todos esses acontecimentos, que eu acho que servem para distrair e confundir as pessoas, a pausa de 5 dias de Trump na guerra é exatamente o tempo necessário para que milhares de fuzileiros navais dos Estados Unidos cheguem à região. Então, será que Trump está simplesmente tentando ganhar tempo, conter os preços do petróleo e manipular o mercado de ações? Ou ele está realmente preparando o cenário para mais uma escalada? Como você disse, você espera que isso aconteça neste fim de semana. Houve muitos comentários interessantes sobre isso. Ontem o site Naked Capitalism publicou um artigo em sua seção Coffee Break, chamado A Tática de Trump Projetada para Manipular os Mercados. Matt Stoller explicou como toda essa encenação funcionava. Primeiro, ameaçando na sexta-feira passada criar caos na economia mundial, derrubando os mercados, fazendo os preços do petróleo subirem e as ações caírem. E então, apenas alguns minutos antes da abertura dos mercados financeiros de Nova York, na manhã de segunda-feira, dizendo: não precisamos atacar afinal. O Irã concordou em manter relações pacíficas. Estamos a caminho de um acordo. Não acho que haja motivo para os mercados ficarem abalados. Bem, isso levou, é claro, a uma alta de 1.100 pontos em um determinado momento na Bolsa de Valores de Nova York para o Dow Jones.
O índice industrial Dow Jones e outros índices acompanharam. Acontece que houve muitas negociações com informação privilegiada, aparentemente feitas por associados de Trump, que sabiam exatamente o que ele iria fazer. É como se Trump tivesse orquestrado toda essa ameaça e depois apresentado a solução na manhã de segunda-feira, permitindo que seus associados colocassem $500 bilhão em posições de compra e lucrassem enormemente quando os preços das ações subiram, os preços do petróleo caíram novamente. E tudo acabou sendo uma manobra financeira para se enriquecerem. Este é o regime mais ostensiva, invisível e até orgulhosamente corrupto da história americana, pelo menos em escala nacional. Suponho que o regime de Tammany Hall em Nova York tenha sido um exemplo, mas agora temos o Tammany Hall em grande escala, por assim dizer. Então acho que este fim de semana que se aproxima está, de certa forma, preparando o terreno para dizer, bem, talvez Trump vá tentar outra manipulação de mercado. Ele vai atacar o Irã e, de repente, na manhã de segunda-feira, talvez recue e diga, bem, sabe, resolvemos tudo. O Irã disse, não nos machuque mais, vamos resolver e tudo ficará bem. E isso vai gerar outra escalada. Não acho que esse seja o plano desta vez. Acho que o plano principal é, em geral, lançar tudo o que tem contra o Irã. Isso foi analisado por quase todos os especialistas e comentaristas militares que eu acompanho, e provavelmente pela maioria dos seus próprios espectadores, dizendo que isso será suicida para os Estados Unidos. Mas é um plano que, afinal, os Estados Unidos vêm preparando há mais de 2 décadas. Como eles vão derrotar o Irã militarmente? Bem, obviamente eles o refinaram repetidas vezes desde 2003 para levar em conta todas as mudanças na tecnologia militar e no fortalecimento do Irã. Com base no ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã no verão passado, eles acham que tem um bom perfil de como o Irã vai se defender. Mas eu não acho que o Irã tenha mostrado todas as suas cartas nesse perfil. Então acredito que neste fim de semana o Trump realmente não vai recuar. Ele pode tentar recuar se e quando o ataque dos Estados Unidos se transformar em um desastre. Mas acho que esta é a última chance que os Estados Unidos têm de realmente levar adiante esse plano. Eles nunca desistiram de atacar o Irã. Então, em relação ao mercado de ações, acho que muitos investidores vão dizer, quando o ataque começar, horário de Nova York, sábado de manhã, bem, me engane uma vez, a culpa é sua. Me engane 2 vezes, a culpa é minha. Não vamos nos envolver. E eles estão apenas... Isso não vai ser uma operação de mercado de ações. Vai ser uma operação militar de verdade. Tudo isso. Então vai haver um motivo real para os mercados ficarem assustados depois deste fim de semana. Se de fato os Estados Unidos seguirem adiante com o que Trump disse, bem, estamos dando 5 dias. Em outras palavras, deixar o mercado de ações reagir e ver qual será a resposta de outros países. E parece que outros países estão dizendo, bem, essa não é nossa guerra, Stamp Closure Order. Parece realmente que esta guerra tem sido reveladora sob muitos pontos de vista. Não apenas prova que o governo dos Estados Unidos é em grande parte submisso aos interesses de um ator estrangeiro, Israel, mas também destaca a incompetência, a pura incompetência de Washington quando se trata de diplomacia. Na verdade, Washington destruiu sua própria credibilidade ao atacar o Irã não uma, mas 2 vezes durante negociações de alto nível. Portanto, seria muito ingênuo pensar que, bem, desta vez será diferente. Desta vez, Trump sabe, dizendo a verdade. Ele está dizendo exatamente o que está acontecendo. Assim, pode-se argumentar que a credibilidade e a confiabilidade de um Estado são ativos extremamente valiosos. E acho que seria justo dizer que os estadunidenses provaram, de forma efetiva, ser a principal força desestabilizadora do mundo. Muitos veem esta guerra como o ato de abertura do colapso do Império Norte-Americano. O senhor concorda com essa perspectiva, professor Hudson?
Would you agree with that perspective, Professor Hudson? There was no incompetence in American diplomacy in the last few weeks. Não houve incompetência na diplomacia americana nas últimas semanas. Foi tudo uma farsa. Você sabe disso quando os Estados Unidos fizeram o que consideravam exigências inaceitáveis ao Irã. Eles queriam que o Irã... Lembre-se, qual foi o contexto em 28 de fevereiro? O contexto era que eles queriam que o Irã concordasse em entregar seu urânio enriquecido para provar que não poderia construir uma bomba atômica, como se esse fosse o único ponto da negociação, o que não era. E o Irã concordou com tantas outras exigências dos Estados Unidos que parecia não haver mais motivo para o pretexto americano de uma guerra com o Irã, porque se estava abrindo mão de seu urânio, permitindo que fosse enviado para outro lugar e aceitando algum tipo de supervisão sobre seus mísseis. Bem, era isso que os Estados Unidos diziam. E o mediador omanense dessas negociações veio a público e disse que agora realmente havia uma base para a paz. Isso aterrorizou os Estados Unidos, porque o Irã havia desmascarado o blefe americano. Eles disseram, tudo bem, não vale a pena ter uma guerra, e sabemos que podemos vencê-la, mas também sabemos que, ao vencê-la, sofreremos muitos danos com os ataques aéreos dos Estados e de Israel contra nosso petróleo, nossa infraestrutura e nossa população. Estamos dispostos a pagar um preço muito alto para evitar a guerra, então estamos concordando. Bem, isso deixou os Estados Unidos tão em pânico que decidiram que precisavam impedir o Irã imediatamente, para que ele não pudesse afirmar que não havia necessidade de um ataque. Os Estados Unidos já estavam totalmente decididos de que o objetivo dessas negociações era apenas uma fachada, um exercício de relações públicas para justificar o ataque ao Irã. E o Irã impediu isso, e esse foi o estopim. Escrevi tudo sobre isso em um artigo. Os artigos que tenho feito para o Democracy Collaborative acabam sendo publicados no meu site e em outros sites também. Então, blefar não é realmente uma negociação. Os Estados Unidos nunca declararam abertamente o que queriam do Irã. Bem, é claro que não, porque o que querem do Irã é controlar todo o Oriente Próximo. Não apenas o Irã, mas todo o comércio de petróleo do Oriente Médio. Para obter um ponto de estrangulamento, um domínio sobre o suprimento mundial de exportações de petróleo, e continuar usando isso como uma das alavancas fundamentais para transformar em arma sua política comercial externa e sua política monetária externa. E tudo isso foi contrariado de forma muito hábil pelo Irã. Se olharmos para esta guerra e depois para o que vem acontecendo nos últimos anos, especialmente nos últimos 12 meses ou mais, acho que podemos perceber que os Estados Unidos estão lutando contra qualquer país que busque alcançar autossuficiência em segurança energética, em segurança alimentar e, claro, em tecnologia da informação. A inteligência artificial é algo enorme, está sendo usada no setor militar e em tantas outras áreas. Então, estamos efetivamente vendo sinais de um império em declínio. Uma espécie de estágio final do Império Americano, quando ele precisa destruir outros para se manter no poder e sobreviver. Bem, está destruindo outros ao atacar o direito internacional. O que os Estados Unidos estão fazendo é violar todas as regras de guerra, todas as regras estabelecidas na Carta das Nações Unidas. Isso não é simplesmente uma guerra contra o Irã. Os Estados Unidos sabem muito bem que o resultado de lutar contra o Irã será interromper o comércio de petróleo da OPEP pelo resto do ano, provavelmente até bem dentro do próximo ano, principalmente por meio da guerra. Este é o início de um conflito de longo prazo para determinar se os Estados Unidos ainda podem manter o controle unipolar da economia mundial e impedir que outros países, como você apontou, expressem sua própria soberania, quando a ideia de soberania nacional é a base de todo o direito internacional. Então, todos os países do mundo estão ameaçados por isso. É isso que torna a guerra no Irã
e o dia 28 de fevereiro passado, a abertura oficial da Terceira Guerra Mundial. É uma guerra mundial porque o mundo inteiro precisa de energia e será afetado pela redução nas exportações de petróleo, gás, fertilizantes e toda a produção que depende de energia, eletricidade, petróleo para plásticos e também gás hélio, já que as plantas de hélio do Catar foram destruídas pelo Irã. Isso já causou reduções no uso de equipamentos médicos de varredura que precisam de hélio. Ele também é usado em chips de computador. O hélio criogênico congelado é necessário para a litografia ultravioleta extrema, que grava os chips de computador de forma suficientemente dura e fria para que não, digamos, se espalhem por aí. Então, toda a estrutura da economia mundial que se baseava na interdependência com exportações livres de petróleo está agora sendo lançada no caos. E isso vai afetar o fornecimento de fertilizantes e, consequentemente, a produtividade agrícola. Isso provavelmente vai impactar os países do sul global mais do que qualquer outro. E não é apenas caos. Nunca há apenas caos no fim de uma revolução. Um país vence ou outro país vence. E assim, o caos é a forma dos Estados Unidos se colocarem em uma posição em que, por serem tão autossuficientes em petróleo, alimentos e outros recursos, possam sair na frente, mais fortes do que os países asiáticos ou do sul global, e usar sua força econômica para controlar a diplomacia mundial, da mesma maneira que fizeram após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, isso é algo calculado. É um ataque dos Estados Unidos não apenas contra todos os outros países, mas também contra os próprios princípios que a civilização deveria defender. A ideia de soberania, de ausência de guerras não declaradas, de que se houver uma guerra, não deve haver ataques a civis, especialmente a hospitais e à infraestrutura básica. Todas as regras de guerra e do direito internacional foram violadas pelos Estados Unidos. Assim, os outros países, acredito, estão atônitos, em um estado de dissonância cognitiva. Eles não conseguem acreditar no que precisam fazer para se defender, porque à medida que o caos se desenrola ao longo do próximo ano, a única defesa é criar um sistema inteiramente novo de diplomacia internacional, para substituir as Nações Unidas em sua forma atual, substituir o FMI e o Banco Mundial, substituir todas as instituições que os Estados Unidos estabeleceram como meios de controle, incluindo as tarifas de Trump que manipulam o acesso estrangeiro ao mercado norte-americano. O resto do mundo precisa se tornar independente dos Estados Unidos. E o que isso vai provocar é essencialmente o isolamento dos Estados Unidos. Em vez de os Estados Unidos conseguirem isolar aqueles que chamam de seus adversários, o restante do mundo que não segue suas políticas. Portanto, isso é realmente uma luta civilizacional, tanto quanto, ou até mais do que, a Segunda Guerra Mundial foi. Certamente, Michael, você mencionou muitas vezes que, no cerne da agressão dos Estados Unidos, está o desejo de controlar a energia, tanto como forma de exercer poder, quanto de controlar outros estados e seu acesso a ela. Os danos causados à infraestrutura do Conselho de Cooperação do Golfo são enormes, e o mesmo vale para o Irã. Levaria anos para reconstruir, para voltar aos mesmos níveis de produção que eram normais para eles, quando podiam atender a demanda. O interessante é que os meios de comunicação dos Estados Unidos agora estão admitindo abertamente que estamos vendo sinais iniciais de estagflação pela frente. Estamos diante de uma estagflação ou de algo muito pior, como uma depressão global, por exemplo. Sim, é uma depressão. As depressões não são inflacionárias, são deflacionárias. Então toda essa ideia, toda essa pretensão de que os preços do petróleo vão subir e isso vai aumentar o nível de preços, reduzindo a capacidade das reivindicações financeiras e das participações em títulos de comandar commodities, isso é pura ideologia. É toda essa ideologia libertária de livre mercado. Os preços do petróleo, do gás, do hélio e dos fertilizantes vão subir
Mas isso vai fazer com que setores inteiros fechem. E isso vai deixar os trabalhadores desses setores sem emprego. Uma depressão é o oposto de uma situação inflacionária. Os mercados de ações não têm a menor ideia de como o dinheiro e os preços realmente se movem pela economia. E não há nenhuma análise de como o balanço de pagamentos é afetado por tudo isso. Assim, o mercado de ações, em vez de ter uma visão realista sobre como lidar com o que está por vir, simplesmente pensa: bem, a tendência é minha, amiga. Se as pessoas estão comprando ações, então entre na onda, tente subir junto e saia na hora certa. E se os mercados estão caindo, então venda tudo, faça vendas a descoberto e tente comprar no fundo. Esse é o limite da visão estreita deles quando se trata de entender o que realmente vai acontecer. O mercado de ações é apenas uma fatia estreita da economia, sem compreender todo o contexto de como preços, riqueza, valores de ativos, níveis salariais e poder de compra interagem. Acho que se você observar o Irã, ele está sob sanções há décadas e é uma potência média regional. Acho que essa é uma forma adequada de descrevê-lo. E o Irã enfrentou um estado de grande poder, os Estados Unidos, que trabalha lado a lado com Israel, uma potência nuclear que também possui o exército mais forte do Oriente Médio. É desnecessário dizer que para sustentar mais esforços, qualquer Estado, seja os Estados Unidos, o Irã ou qualquer outro, it needs economic resources. And it's absolutely remarkable that after being E é absolutamente notável que, após ter sido submetido a sanções ocidentais por quase 4 décadas, o Irã tenha se mostrado um adversário tão forte. Ele está no controle agora, como você apontou. Tem a vantagem de que precisa, e pode-se argumentar, estabeleceu ao menos uma dissuasão parcial, já que Trump foi forçado a cancelar seu ultimato de 48 horas. Então, o que a guerra do Irã revela sobre a capacidade dos Estados Unidos de competir militar ou economicamente, não apenas com potências médias como o Irã, mas também com grandes potências como a China e a Rússia. Bem, vamos descobrir neste fim de semana. Deve haver algum plano em andamento sobre o que eles vão fazer com aqueles couraçados, os porta-aviões e todas as tropas que estão lá. Sabemos que os Estados Unidos podem enviar bombas, mas não tenho certeza se podem enviar bombardeiros, porque o Irã tem defesas contra muitos deles. Você mencionou o exército israelense. Israel não vai se envolver nesta guerra. Está disposto a lutar até o último americano nesta guerra, mas não acho que o exército israelense vá se envolver diretamente. O exército israelense está ocupado, esculpindo o Líbano, para que os israelenses tenham um lugar para ir depois que Israel tiver todo bombardeado. A defesa militar israelense está esgotada. Eles não têm mais nenhuma defesa real. Toda a ideia do domo de ferro era fictícia. Era tudo sucata. Todas as armas americanas que eles têm não foram feitas para combate de verdade. E as armas que os países do Golfo possuíam também não funcionavam de fato. Eram armas de prestígio, para exibição, como ter uma Mercedes cara, não algo com que você realmente lutaria porque são ineficazes contra as armas iranianas. Portanto, na verdade não há mais nenhuma opção de defesa ou militar americana restante, exceto tentar desembarcar todos esses fuzileiros navais para lutar até o último deles. Bem, de acordo com todos os comentaristas militares que tenho lido em quase todos os sites, todos dizem que esses fuzileiros, quer estejam desembarcando no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico, na costa sul do Irã, no Baloquistão, ou avançando a partir do Azerbaijão ou dos territórios curdos, onde quer que estejam, serão aniquilados. E os generais devem estar cientes disso, porque acho que eles não têm a menor ideia de quão bem os iranianos conseguiram se defender. Eu não sei, ninguém sabe, porque é segredo. Foi isso que disseram. Então vamos descobrir.
And so we're going to find out, but I think the United States says, all right, this is going to be our... Mas eu acho que os Estados Unidos estão dizendo, certo, este vai ser o nosso Álamo. Assim como os americanos disseram certa vez, lembrem-se do Álamo, depois daquela grande derrota, para tentar mobilizar o apoio patriótico à guerra. Vamos nos vingar disso. Acho que a ideia americana agora deve ser, vamos nos vingar do que os iranianos fizeram ao exército americano e das bombas israelenses. Mas não acho que vá haver nenhum sentimento patriótico de lembrar o Álamo, nem na América, nem na Europa. A Europa já disse, esta não é a nossa guerra. Vocês não nos consultaram, não nos incluíram no planejamento, não fazemos ideia do que estão fazendo, então deixem-nos de fora. E o público americano não é a favor da guerra. American public is not in favor of the war, and more, I think the American public, when they... E mais, acho que o público americano, quando vir o caos e as despesas que estão por vir, incluindo o impacto em seus próprios bolsos, não apenas com a gasolina, mas também com os produtos agrícolas e todos os bens que dependem de petróleo, gás e outras exportações da OPEP, vai dizer, bem, essa foi a guerra de Trump. Essa foi a guerra dos neoconservadores. Alguns dirão que é a guerra de Israel, embora seja tanto a guerra da América quanto a de Israel. E eles não vão apoiar isso, o que não é um bom presságio para a sorte de Trump ou dos republicanos, nem dos democratas, que são tão pró-guerra, tão favoráveis a isso quanto os republicanos, como se pode ver na recusa do Congresso em fazer qualquer coisa para tentar impedir. Michael, talvez a última pergunta de hoje. Com as eleições de meio de mandato em novembro se aproximando, imagino que os republicanos devam estar em modo de pânico. As taxas de aprovação de Donald Trump estão negativas em todas as questões. De acordo com a pesquisa mais recente, os eleitores estão lidando com preços mais altos, instabilidade econômica e, claro, uma guerra em expansão com o Irã e suas consequências. E como sabemos pela história, esse tipo de ambiente raramente favorece o partido no poder. Portanto, os republicanos estão definitivamente sob pressão. Quanta vontade política ou apetite político há em Washington, na sua opinião, para continuar essa guerra de escolha, considerando que os preços da gasolina estão subindo, os preços dos alimentos estão subindo, e esses dois fatores estão entre as áreas mais sensíveis para a população dos Estados Unidos? O que você quer dizer com Washington? O establishment despolítico está na maior parte. É uma banda de um homem só neste momento. É Trump e seu grupo. Ele nomeou um gabinete totalmente leal a si mesmo. Há um Senado controlado pelos republicanos, liderado pelo senador do sul do Alabama, todos a favor dessa marcha suicida. São como lemmings, não vão protestar. Todos têm medo de ir contra Trump. Obviamente, existe toda uma ala do Partido Republicano, a ala isolacionista, que sempre esteve presente, mas parece estar em minoria. Simplesmente não há muitas pessoas. Isso Leal, Carolina do Sul e os outros estão todos a favor disso. South Carolina and the others are all in favor of it, and the Democrats all are, if you look at... E os democratas também. Se você observar quem está financiando as campanhas dos senadores americanos, tanto democratas quanto republicanos, é o AIPAC. Eles parecem se importar apenas com seus contra-cheques. Não se importam com quem vence a guerra, só querem seus contra-cheques. Foi isso que mostraram, a corrupção absoluta do Senado e dos republicanos. E o resultado da decisão da Suprema Corte de que não há limite para contribuições privadas em campanhas foi, essencialmente, privatizar e financiarizar o processo eleitoral nos Estados Unidos. Assim, as eleições, as campanhas, são determinadas por quais políticos conseguem arrecadar mais dinheiro. Tudo está aberto ao maior lance. O Congresso criou um fluxo circular entre os Estados Unidos e Israel. Os estados dão quantias enormes de dinheiro a Israel, que então desvia uma porcentagem disso por meio de seus próprios lobistas para recompensar os senadores e representantes que votaram a seu favor. Assim, ao basicamente votar pela guerra e apoiar Israel como a legião estrangeira da América,
junto com o ISIS e a Al-Qaeda como sua segunda legião estrangeira no Oriente Médio, você tem um tipo de sistema autossustentável e autopromocional que permite aos membros do Congresso enriquecerem, incluindo, sem dúvida, todos aqueles insiders que lucraram muito no fim de semana passado com a farsa de Trump, sobre a qual acabamos de falar. Com certeza. Estamos vivendo tempos muito interessantes, não é? Professor Michael Hudson, muito obrigado por estar conosco e por compartilhar sua perspectiva sobre esses acontecimentos. Espero que o senhor volte para outro episódio e sei que nossos espectadores estão ansiosos para vê-lo aqui novamente. Bem, obrigado por me receber, Lena. Foi uma boa conversa e veremos o que acontece neste fim de semana, sei.